O Japão, pela primeira vez na sua história, tem uma primeira-ministra mulher, a Sanai Takaichi. E olha que interessante, ela é considerada super conservadora, da ultradireita e que quer, nas suas palavras, ser a Margaret Thatcher do Japão, a dama de ferro do Japão. Vamos ver um pouco sobre ela, que é esta senhora aqui, ó, a Sanae Takaichi, que compõe o novo gabinete do Japão do PLD, se eu não me equivoco, o nome do seu partido. Mas antes disso, vamos ver justamente o que o Trump diz aqui sobre ela. Female Prime Minister in the history of Japan. Madam Prime Minister, this woman, that's right. This woman is a winner. So, you know, we've become very close friends all of a sudden because their stock market today and our stock market today hit an all-time high. That means we're doing something right. But the cherished alliance between the United States and Japan is one of the most remarkable relationships in the entire world. Really, there's never been anything like it. Born out of the ashes of a terrible war, our bond has grown over 8 decades into the beautiful friendship that we have. It's a foundation of peace and security in the Pacific. You see it? So on behalf of all American sailors stationed in this beautiful country, let's hear it for our allies and the Japanese self-defense forces and all of the Japanese people that we love and respect. And I have such respect for Japan and the country. And now I have a really great respect for the new and incredible Prime Minister. And I have to say this, the first female Prime Minister in the history of Japan. Madam Prime Minister, the first female. Isso aqui possivelmente foi em uma base militar dos Estados Unidos no Japão, né? Que eles venceram o Japão na Segunda Guerra Mundial e até hoje não saíram de lá. O Império não saiu do Japão. E a Sanai Takaichi está aqui junto com o Trump, nessa ida que ele fez pela Ásia, nessa gira que ele deu por ali. E vamos ver agora um pouco mais sobre quem é esta mulher. Então, a Sanai Takaichi, ela teve uma vitória nas primárias do Partido Liberal, é o PLD, realmente, como eu tinha falado anteriormente, e tem grandes desafios pela frente. E além disso, muitos vêm dizendo que com ela o partido deu uma guinada mais à direita e já vamos ver por quê. A Sanae Takaichi, ela nasce na província de Nara em 1961, de uma família de classe média e ao longo da sua carreira cultivou uma imagem de política nacionalista e revisionista, considerada a Talibã do PLD, de tão extremista que eles chamam ela. Ó, aqui ainda colocam ela, sendo uma admiradora da Margaret Thatcher. E ela é membro de uma organização ultranacionalista Nippon Kaigi e defende a revisão da natureza pacifista da Constituição japonesa. Isso não começou agora com ela, mas de um tempos para cá, vários políticos no Japão têm começado a repensar essa política pacifista do Japão de não ser mais nem perto daquele Japão imperial do final do século XIX e início do século XX. E aquele Japão que invadiu a China, aquele Japão que invadia a Coreia, aquele Japão que os soldados davam vida pelo imperador, dava vida pelo império, o grande império do Japão. E agora, tudo isso foi transformado desde que o Império Americano, o Império Yankee chegou lá e dominou o Japão, mas ela, nesse sentido, é revisionista. Nesse sentido, ela quer restaurar parte, pelo menos, dessa glória do Japão, parte desse exército, essa força imperial, e a parte que ela também é chamada de revisionista é que ela passa pano para muitas coisas ali do que o Japão fez na guerra da invasão da China, na guerra da invasão da Coreia, da Manchúria e assim por diante. Tem até uma matéria aqui que eu estava vendo que fala um pouco sobre isso e eles vêm dizendo o seguinte, cadê a matéria? Aqui, ó. Eles vêm falando desse revisionismo dela. Uma das coisas aqui é que ela apareceu junto com esse cara, seria uma das aparições problemáticas dela, que seria esse carinha aqui,
ele seria, cadê tal nome? O líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Japoneses. E aí é um dos problemas, tá? Que ela apareceu nessa foto. Ela tentou se distanciar tudo, mas isso aconteceu lá, 2014. E outras coisas que ela é considerada revisionista, eu até coloquei aqui no Perplexity, e eles vêm dizendo o seguinte: para quem não conhece o Perplexity, ela é uma é um é tipo um chat GPT, mas que te dá as fontes da informação. Daí você pode clicar aqui, por exemplo, ó, ele abre o Le Monde, aí vem falando sobre isso daí, e aqui, ó, torne-se primeira-ministra, tal, é improvável que a nacionalista eleita traga avanços sociais, suas prioridades são apoio à economia e fortalecimento da defesa, e vem trazendo tudo isso daqui. Então, o Perplexo é bem interessante como fonte de pesquisa, que tanto você pode pesquisar só fontes acadêmicas ou fontes em gerais, que vem de italiano, e eles pesquisam, como você pode ver aqui, em vários idiomas. Aqui em inglês, tal, às vezes francês, às vezes espanhol e tudo mais. Então, o revisionismo dela está no seguinte, ó. Ela minimiza as agressões e as atrocidades cometidas pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, ali nas questões das mulheres de conforto, que se acredita, ou pelo menos o cálculo que se faz, é que mais de 2 milhões de mulheres entre a China e a Coreia, mas principalmente na China, foram utilizadas como escravas sexuais dos soldados japoneses, dos japoneses que colonizaram essas regiões durante ali 1933 até o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Ela minimiza, diz não era tanto assim, não era um trabalho forçado, assim como se diz e tudo isso daí. Outra coisa também que ela tem uma questão revisionista é que ela não entende isso como uma invasão, senão avanços que fez o Império do Japão devido à necessidade que eles tinham de matéria-prima e outras coisas mais. Depois, falando de um grande massacre, o massacre de Nanquim, ela também diz que os livros didáticos exageram o número de mortos, não foi tão assim, e isso aí é uma exageração da historiografia japonesa que é contra a verdadeira história do Japão. E, para ela, o Japão, na guerra, atuou mais como autodefesa do que realmente na, na tentativa ou no interesse de invadir a China, a Coreia e assim por diante. E aqui ela coloca mais, ó, ela ainda vai no santuário onde homenageia, ela diz que ela vai lá regularmente, onde homenageia os soldados japoneses, incluindo criminosos de guerra, que lutaram nessas guerras e cometeram vários crimes. Além disso, exalta a identidade nacional japonesa e tudo isso do mais, e advoga por um Japão forte, um Japão com traços imperiais que ele tinha anteriormente. Por isso que aí a gente vê na matéria aqui que a gente está vendo desse site que Decifrando a Guerra, vou colocar, vou ver se deixo depois os links para vocês poderem acessar diretamente. Mas aí é por isso que daí vem dizendo que ela era considerada, ela não, ela é considerada talibã da política japonesa dentro do seu próprio partido. Interessante, né? Bom, fora da vida pública, ela é conhecida porque gosta de beisebol, gosta de heavy metal, gosta de corrida de cavalos, motocicletas e tudo mais, mas isso não é o que tem grande importância. Ela entrou para a política no início de 1990, depois de trabalhar como repórter de televisão, então ela é uma jornalista, e ela conquistou uma cadeira na Assembleia ali por um partido liberais, mas depois ela sai desse partido liberal, ela sai desse partido liberais e ela se filia ao Partido Liberal Democrático, que é um partido, nome liberal, mas é um partido de tendência conservadora que tem governado o Japão pela maior parte do tempo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e que muitos dos líderes deles foram os que impulsionaram aquele Japão imperial que invadiu a China, a Coreia, tudo, que não foram punidos de forma geral, como aconteceu na Alemanha. Ela acabou sendo a herdeira do Shinzo Abe, apesar das controvérsias do passado, tudo ali, e de brigas internas no partido, porque tinha várias facções querendo o domínio. Ela tentou por 3 vezes assumir a liderança do partido e não conseguiu, mas agora, em 2025, ela consegue assumir essa liderança do partido e assim ela se torna a primeira mulher a ser primeira-ministra do Japão. Só que aí o detalhe de tudo isso é que o antigo primeiro-ministro renunciou, que era o Ishiba, creio que era o Ishiba que renunciou. Cadê o nome dele aqui?
Não queria o nome dele. Aqui, ó. O Kishida. Kishida Ishiba? Kishida? Kishida? Não, era Ishiba. Ah, os nomezinhos diferentes aí, né? Tá, ele renunciou. Aqui, ó, o Ishiba mesmo, o governo do Ishiba. Ele renuncia porque ele estava tendo dificuldade em manter a maioria parlamentar. Como sabemos, o Japão é uma monarquia nos sistemas de governo. O Japão é uma monarquia parlamentarista. E eles não estavam conseguindo manter essa maioria do parlamento, a colisão, para governar. Então ele acaba renunciando. E o partido, o Komeito, que sempre esteve aliado ao PLD, eles deixaram de se aliar porque eles não apoiaram a Sanai Takaishi para ser a primeira-ministra do Japão. E ela teve que buscar outras formas de formar essa coalizão. E por isso eu vim aqui conseguir essa imagem aqui no Wikipedia, que é bem interessante, ó, do parlamento japonês. Aqui seria a Câmara Alta dos conselheiros, tipo o Senado brasileiro. E o que mais importa seria aqui. Olha o que acontece. O total de deputados, podemos dizer assim, que é da Câmara dos Representantes, que é baseado aqui mais ou menos no modelo inglês, então podemos dizer assim que o total de deputados no Japão são 465, do qual o governo, que é do Partido Liberal Democrático, tem 196. E o detalhe nisso daqui tudo. Por que não teve novas eleições no Japão de forma geral? Por quê? Quando no sistema parlamentarista um partido ele tem a maioria não, ele tem não é a maioria o nome, ele tem o maior número de deputados, porque a maioria seria metade do total de deputados do parlamento. Então, quando ele tem um grande número de deputados e ele consegue formar alianças ou coalizões para ter a maioria ou quase a maioria, ele pode governar. E quando um primeiro-ministro seu renuncia por algumas questões, outro é uma eleição interna do próprio partido e outro do próprio partido assume. E assim vai acontecendo até que tenha novas eleições gerais no país. Por isso mudou de primeiro-ministro no Japão sem ter que ter novas eleições gerais para eleger os novos deputados. E isso passou na Inglaterra, assim, diversas vezes. No Reino Unido, vimos agora há pouco que passou o Rishi Sunak, passou a Liz Truss, passou vários ali primeiro-ministros e sem ter novas eleições do partido, até que quando teve novas eleições, aí outro partido ganhou e os trabalhistas voltaram ao poder, dando uma derrota imensa aos conservadores, e agora está o Kai Sturm no poder. Então, voltando para o Japão, para ter a maioria da Câmara dos Representantes, dos deputados, eles teriam que ter a metade mais um dos 465 deputados, que 400 seria 230, então teria que ter 233 deputados. E somando aqui, 196 do LPD, que é o partido dela, mais 35 do Ishin, que foi o partido que ela conseguiu fazer o acordo, que é o Partido da Inovação do Japão, que é um partido de centro-direita, com partido de direita e ela mais à direita ainda. Então, no total, nós vamos ter 5, 6, 201, mais 30, tem 231 deputados, ou seja, faltando 2 deputados para ela ter a maioria, que possivelmente ela vai ter que negociar com esses independentes ou um outro partido menor, talvez o Sanseito, que é um partido bem à direita também, só que por enquanto está contra ela, tal, que é um partido que cresceu faz pouco através da internet e tal. A gente até fez um vídeo falando da popularidade desse partido, mas ela vai ter que negociar pauta por pauta, porque ela fez um governo que podemos dizer que é um governo de minoria, porque não tem a maioria, faltando 2 deputados. Esse é um dos desafios que ela tem, justamente porque nas últimas eleições gerais, o partido PLD, que governou o Japão desde sempre, podemos dizer assim, ele não conseguiu a maioria no parlamento japonês, que é chamado de Dieta Nacional. E aí, o novo gabinete dela, ela também colocou oponentes ocupando cargos chaves, como a ministro de Assuntos Internos, ministro das Relações Exteriores e assim por diante. E outra coisa que ela fez é que incluiu um grande número de ministros novos, que tem em torno de 40 anos, que não tinha experiência de governança pública ali, para dar uma renovação do modelo de governança do Japão, já que as pessoas querem algo diferente, já que ela está tentando fazer algo diferente para levar o partido adiante. Mas assim, essa aliança então que ela tem
justamente com esse partido Nippon Ishin e a falta de ter maioria é uma das dificuldades dela, justamente porque muitas das pautas talvez mais conservadoras, mais à direitas ou até mesmo reacionárias que ela tenha, não serão implementadas facilmente, porque terá que conversar e conseguir o apoio de diversos partidos. E aí, diante disso tudo, ela pegou um governo no qual ela tem uma situação econômica difícil, estamos na época da guerra tarifária do Império, e o Japão está sofrendo com isso também. O Japão tem uma alta dívida pública, outra coisa que ela vai ter que enfrentar, uma população que cada vez é mais idosa e uma população jovem cada vez menor, tendo um problema aí da pirâmide demográfica do Japão. Um problema é tensões entre a China e o Império, que faz com que os Estados Unidos, faz com que o Japão esteja no meio dessas duas brigas. A China que desafia o Império, e como o Japão é super aliado, ele acaba sofrendo em tudo isso. E, além disso, uma ideia revisionista que ela tenta levar adiante, só que talvez não seja tão fácil, justamente porque ela ainda não tem a maioria esmagadora do parlamento japonês. Aqui a última partezinha, só para não ficar faltando, ó, nos que seria o Senado do Japão, a Câmara dos Conselheiros, ela tem 101 conselheiros, podemos dizer assim, senadores, e o partido aliado tem 19. Ao total daria 120, porém a metade de 248, 200 seria 100, 20, 124. Ainda faltariam 4. Então, tem um governo no qual ela consegue governar mais ou menos, mas vem enfrentando um grande problema para ter a maioria para levar adiante as suas políticas, fazendo com que tenha que negociar a cada pauta que queira passar adiante. Vamos observar como serão essas medidas que ela vai adotar, se ela vai também conseguir revitalizar o exército japonês e voltar um pouco dessa glória do Império Japonês e algo assim. E vamos acompanhar aí. Mas a novidade está: a primeira ministra do Japão, a Dama de Ferro do Japão, a Sanai Takaichi. É isso, Takaichi, né? É isso aí. O que você acha disso? Vai mudar a forma do Japão? E o Japão ele vai se tornar mais agressivo para peitar a China? Será? Coloque aí nos comentários. Eu sou o professor Gessé Santiago e aqui analisamos a política internacional e a nacional, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.